Olá, meninas, boa noite, sejam bem-vindas à nossa comunhão Mulher Sábia dessa quarta-feira. Que alegria podermos estar aqui, né? Em mais uma oportunidade que Ele nos concede de compartilharmos aquilo que Ele tem nos ensinado. Hoje, um capítulo 15, os ensinamentos da sua mãe. É um capítulo realmente poderoso, né? Onde nós podemos também usufruir do podcast compartilhado pela Frida, que está no nosso blog. Eu convido a cada uma de vocês a escutar esse podcast, que ela abriu seu coração compartilhando, né, de tudo que ela aprendeu, e eu assim fui muito tocada quando eu escutei o podcast dela hoje, e eu quero agradecer ao Senhor por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite para compartilhar aquilo que ele falou, o que ele tem falado aos nossos corações e tem nos ensinado a cada semana com cada capítulo que nós temos compartilhado. Eu vou convidar a Kemily para começar o seu compartilhamento e depois vamos seguindo os compartilhamentos pelo BNN. Sejam muito encorajadas. Boa noite, meninas. Eu sou a Kemily, falo aqui de São Paulo e realmente também foi muito gostoso para mim escutar o podcast da Frida. Eu fui escutando ao longo do dia, fazendo as nossas tarefas e pensando nos nossos filhos, né? Porque tudo que a gente faz ao longo do dia, eu preparo do almoço, as roupas, eu ouvindo a Frida, né? Eu fui ouvindo compassadamente, eu ia olhando ao redor da minha casa e vendo que tudo que está ali respira a vida de meu filho. Eu sou mãe de um menino e sim, no começo eu tive muitas dificuldades e quando eu li a lição que ela disse, os filhos são maldição, maldição ou bênção, né? Aquilo me tocou profundamente, porque eu me dei conta de que em alguns momentos, muito antes de eu entrar nessa jornada, de eu realmente conhecer quem era, né, quem era o Senhor da nossa vida, de conhecer o meu amado marido celestial, eu acho que em algum momento eu pequei contra ele e acreditei que meu filho não era uma bênção. Não no sentido de achar que ele era maldição, porque a gente ama os nossos filhos mais do que tudo, mas nós temos essa visão de que eles nos dão trabalho, de que eles nos dão gastos. E como eu fui tocada lá no início da jornada, glória a Deus por isso, eu ter feito essa lição muito cedo, como a Frida também mencionou, e logo aquilo me abriu os olhos, aquilo me deu um arrependimento profundo, que eu lembro de entrar, eu morava numa outra casa ainda, eu lembro de entrar no quarto do meu filho, eu ajoelhei aquele dia e eu chorei muito, muito por tudo que eu pensava quando ele era um bebê, quando ele chorava, quando como aquele dia eu me arrependi. Foi um dos dias que eu acho que eu rasguei meu coração ali, eu não conseguia nem falar, porque foi um choro de soluçar mesmo. E aí, com o passar os ciclos nossos de estudos, eu fui refazendo essa lição, como eu refiz agora, e cada vez mais me aprimorando como mãe, como mulher, né, como noiva. Dessa última vez não foi diferente. Dessa última vez eu linkei, eu quero abrir aqui, aproveitar esse espaço, né, de tempo, que eu consegui fazer um link com uma lição que eu fiz, acho que ontem, que é uma lição do Vivendo a Vida Abundante, que chama Aquelas Vozes. E vai falar muito das vozes negativas que escutamos dos nossos pais. E aí, lendo essa lição hoje, de como a gente ser uma mãe para os nossos filhos, de como a gente olhar para eles como a bênção do Senhor, da gente não despejar nele essas vozes para que mais tardar nós venhamos ser as vozes erradas. Então, eu achei muito lindo, sabe? Eu poder fazer esse link, porque eu tenho trabalhado muito no que eu falo para o meu filho, no que eu planto no coraçãozinho dele, né? Dizendo que sim, ele é capaz, quando às vezes a gente tem vontade, né? A nossa carne gostaria de dizer: por que você não fez? Por que você fez errado? Algo que era tão simples, às vezes no estudo, às vezes numa tarefa de casa. E eu conseguindo encorajá-lo, conseguindo amá-lo. E hoje eu só posso ver. Meu filho é um adolescente, ele tem 14 anos, e eu já consigo ver os frutos de um menino que é um menino que sabe o que quer, é um menino que eu percebo que ele não escuta essas vozes erradas, ele sabe onde se apegar, ele é encorajado,
ele ama também as pessoas. Então eu vejo como que agora ele consegue derramar aquilo que foi derramado na vida dele, né? Não foi fácil para mim. Muitas vezes eu briguei, eu gritei, mas eu fui tentando substituir, né? Se em alguns anos eu gritava com ele, eu era muito brava, eu sempre fui muito exigente, anos mais eu pude ensiná-lo, não deixo de ser exigente, né? Mas ensiná-lo com amor, com carinho, com a parceria. Então eu vejo que eu imaginava que podia ficar algumas sequelas, isso não ficou. O meu amado, ele me garantiu que ele honraria o meu esforço, como ele honraria, ele vai honrar o esforço de cada uma de nós, porque não é fácil a jornada com os filhos, né? E tem sido uma bênção para mim o que eu estou colhendo com o meu menino, a custo de um arrependimento muito grande e que me levou a uma bênção, uma jornada muito linda. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Um beijo. Olá, meninas, eu sou a Frida. Nossa, essa lição é uma lição tão maravilhosa, né? Eu sempre digo que aqui no ministério eu aprendi a trabalhar com Deus e ser, né? Me tornar a cada dia a mãe que o Senhor me criou para ser. Eu me lembro que desde o início na minha jornada, a Marta vai lembrar disso, né? Que nós passamos um tempo no início lá orando, né? Aquelas orações de concordância. E eu sempre nas minhas orações eu falava assim: Senhor, me ajude a ser a mãe que o Senhor me criou para ser. E a ajuda veio, né? Através do ministério, através dos princípios, dos materiais. Então eu quero louvar a Deus, né? Enquanto eu estava fazendo o áudio, né, da lição, o Senhor renovando a minha mente e eu me lembrando, né, de que um dia minha filha ela chegou para mim e falou assim, mãe, você é a única pessoa que, quando eu estou sozinha com você, só eu e você, eu não me sinto constrangida. Às vezes, quando eu estou com alguém, eu fico procurando um assunto, conversar alguma coisa, fico desconfortável. Mas com você, não. Quando eu tenho um assunto para conversar com você, é bom, mas quando também não tem, também é bom. E assim, eu estava pensando nisso e falando assim, nossa, uau, meu Deus, né? Quem se não o Senhor para fazer isso, né? A minha filha, ela já está caminhando aí para os 17 anos e eu ouvir essas coisas dela, meu coração se alegra muito, né? Então, assim, eu louvo a Deus por isso, pelos ensinamentos, né, que nós aprendemos, os princípios que nós aprendemos e podemos, né, transmitir para os nossos filhos, né? Então, a lição fala os ensinamentos da sua mãe. No começo, quando eu li o título da lição, eu fiquei pensando assim, nossa, mas será os ensinamentos da minha mãe, né? O que eu aprendi, né? Será que a lição vai falar sobre isso? Foi quando eu li o título, eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei antes de ler, né? Eu meio que julguei, assim, falei, mas eu não aprendi muita coisa boa com a minha mãe. Isso foi lá no início, né? Naquele momento de dor. E depois que eu fui lendo a lição, eu fui pensando, né? Eu falei assim, não, 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 é os ensinamentos, né, que o Senhor quer trabalhar em mim, os princípios que ele quer me ensinar para que eu ensine para minha filha, né? Para que a nossa jornada seja uma jornada leve, uma jornada suave. E eu quero louvar a Deus, né, por esses princípios tão maravilhosos. Eu tô, assim, ultimamente eu tenho sentido meu coração tão agradecido a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na vida da minha filha, por tudo que Ele está fazendo, porque a gente vê em cada relatório de louvor, né, que a gente fala sobre os nossos filhos, a gente vai recebendo encorajamento e nós vimos como o Senhor está trabalhando na vida dos nossos filhos, principalmente nessa idade, né? Que está a minha filha agora. E quando eu comecei na jornada, ela ia fazer 9 anos, ela tinha 8 anos e meio. Então, assim, valeu a pena, está valendo a pena. Eu digo isso para vocês, né? Não foi, como a lição mesmo fala, né? É a promessa do Senhor. O nosso tempo gasto com o Senhor nunca é perdido, né? O amor nunca falha. E eu quero louvar a Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês, encorajar, né? Cada uma de nós a continuar
seguindo, né, esses princípios para que a nossa vida possa mudar e a vida dos nossos filhos também. Então, beijo, meninas, é isso que eu queria compartilhar. Boa noite, eu sou Marta Esté, em Minas Gerais, e como eu falei hoje no blog, essa lição para mim, ela é inesquecível, né? É uma lição maravilhosa, e eu me recordei hoje que quando eu li, né, pela primeira vez, na verdade essas lições são assim, a gente lê e precisa sempre voltar a elas, né? E quando eu aprendi todos os princípios né, dessa lição, porque são vários, e cada vez que eu leio, eu fico mais emocionada, porque como a Frida mesmo relatou hoje no podcast, né? Ela é toda baseada realmente no amor, né? Tudo se resume lá ao amor, ao nosso amor pelos nossos filhos, a nossa criação a eles, como nós iremos tratá-los, como nós iremos criá-los. E hoje, além né, daquilo que eu coloquei no blog, que eu relatei sobre ensinar a minha filha com vara, que era uma das coisas que eu nunca aprendi, porque, na verdade, a minha mãe nunca usou a vara conosco. Realmente, eu vim de uma criação, já tenho 50 anos, então, assim, nós éramos realmente educados de uma forma que não foi preciso usar a vara conosco, sabe? Mas então eu achei que eu não precisava utilizar a vara com a minha filha também no quesito de ensiná-la, né? E quando eu li essa lição pela primeira vez e compreendi, né, que era necessário utilizar a vara quando fosse, se fosse necessário, né? Isso foi muito impactante para mim. Mas na época também, uma das coisas que chamou muito a minha atenção nessa lição foi sobre a ira, né? Eu era uma pessoa que eu não tinha muita paciência, né? Eu não tinha muita paciência para falar com minha filha, sabe? O Senhor trabalhou muito isso sabe? Lá na lição fala, né, que a paciência é uma reação. A paciência é definitivamente mais do que uma necessidade quando se trata de crianças. E isso o Senhor trabalhou em mim, porque realmente eu não tinha paciência para conversar com minha filha, para quando ela me pedia algo e eu me irava facilmente. Era realmente uma bomba. A minha filha, quando chegava perto de mim e eu ia falar, ela perguntava algo, eu sempre falava com ela com ira. E isso o Senhor, sabe, me transformou. Isso foi muito impactante na minha jornada, porque hoje eu vejo como que a minha vida mudou quando eu aprendi o espírito manso e suave, aprendi a tratar com amor, a falar com amor, com mansidão, né? Então, isso tem me ajudado a ter paciência cada vez mais, que eu preciso corrigir minha filha, e o Senhor tem me ajudado, né? A ter essa compreensão, né? Para ter para nunca, assim, falar com ela com um tom de voz, um tom a mais, com um tom agressivo, que era isso que eu fazia com ela. Então, hoje, assim, quando eu mesmo coloquei lá no blog, né? Hoje é importante que nós sempre nos lembremos que nós temos esse manual aqui, ó, para que nós possamos sempre vir aqui, né, para reler, para repensarmos se nós estamos agindo conforme o que o Senhor tem nos mandado. E às vezes, né, ultimamente, quando eu reajo com minha filha de uma forma que ela fala, mãe, a senhora tá nervosa? Então, isso é um estalo de dedo para mim voltar para o meu amado e pedir para ele, para me dar da mansidão dele, né, para que eu possa tratá-la sempre com amor. Porque isso é uma constante, né? Todos os dias nós precisamos renovar esses princípios que nós aprendemos, isso é todos os dias. Então, que nós tenhamos sempre
essa alegria em poder voltar em todos os materiais que nós temos aprendido, para que nós possamos continuar ensinando nossos filhos no caminho da verdade, né? Que é a palavra de Deus, né? E uma das coisas também que eu tenho sempre pedido a Deus, que eu nunca venha mais a fazer comentários desagradáveis sobre outras pessoas perto da minha filha ou para ela, né? Porque no início da minha jornada eu tinha muito esse hábito de falar, principalmente do ex-marido terreno, e o Senhor também mudou essa situação. Então, porque eu quero sempre falar o bem perto dela, sempre que ela veja sempre isso em mim, para que ela possa aprender a sempre ser essa mulher, a ser uma boa esposa, uma boa mãe, e eu sou o reflexo que ela tem hoje ao lado dela, né? Por isso que é muito importante nós estarmos sempre alinhados com com esses ensinamentos que nós temos o privilégio de ter aprendido aqui. Então, era isso que eu queria compartilhar, agradecendo ao Senhor por nos ensinar diariamente tudo aquilo que nós temos tido a oportunidade de aprender. Melissa, querida? Oi, muito feliz por poder estar aqui. Cheguei agora há pouco do trabalho, cheguei mais cedo hoje e o Senhor me permitiu, estar aqui. Eu estava no trabalho e ligaram da escola do meu filho para eu ir buscá-lo. Ele havia torcido o tornozelo, alguma coisa assim, e eu vim para casa com ele. Quando chegou aqui, o marido terreno levou ele ali para fazer alguns exames, né, verificar se está tudo bem. Aparentemente está tudo bem, foi só um susto mesmo. E aí eu comecei a lavar uma louça e lembrei, né, depois do que acalmou mais, lembrei que estava justamente na hora da reunião. Eu disse, eu vou participar. Eu acredito que foi o meu amado, né, que me lembrou. E eu disse, que bom que eu tenho essa oportunidade de hoje participar dessa reunião. Todas elas são especiais, né? E sobre a lição, é tudo isso que a Marta compartilhou mesmo. O nosso amado, ele vai trabalhando, né? Que o amor dele nunca falha, né? O amor dele não falha. E ele nos ensina que este amor precisa ser transmitido, né? Aos nossos filhos, às outras pessoas. É, e na jornada, muitas vezes, no início, principalmente, eu ainda errava bastante nesse aspecto, né, de correção com grosseria mesmo, né, de forma mais grosseira. Mesmo o meu filho já tendo nascido depois de eu já conhecer, né, todo o material, mas aos poucos o Senhor vai nos mostrando, né, a melhor forma, e eu vou também pedindo a Ele sempre, porque há os desafios, né, da criação, da educação, que nós sabemos que todos os dias, nós que somos mães, nos pegamos em situações que não sabemos muito como agir, e aí é o momento, né, de nós irmos a Ele, ao Senhor, ao nosso amado, e Ele vai nos orientando. E o principal sempre foi esse, que o amor, ele nunca falha, principalmente naqueles momentos que você não sabe como agir, né? Não agir com grosseria e procurar agir com amor, né? Outro dia até alguém compartilhou isso também. E eu busco nele todos os dias agir dessa forma, né? Procurando ser gentil, que é algo que vem do Senhor também, né? Trabalhar. Eu tenho umas anotações aqui que eu sempre faço quando eu releio, quando eu li a primeira vez e vou relendo, trabalhar os pontos fracos do meu filho também, de forma a mostrar a verdade, né? Ensinando a verdade, usando a verdade como ensinamento. E assim, a gente vê os frutos, né? A gente vai vendo os frutos todos os dias. E é como a nossa jornada também, né? Vai acontecendo passo a passo, né? Pouco a pouco, o Senhor vai também trabalhando na vida deles.
e na nossa ao mesmo tempo. Então, sou muito grata por todo o ensino, né, do ministério, e com certeza transformou a minha vida. E agora, cada dia, meu filho fez 7 anos, 7 anos domingo agora, outro presente, né, do Senhor. E, e assim, durante esses 7 anos, também o Senhor transformou a minha maternidade dia a dia, né? Cada dia a gente vai aprendendo coisas novas e a verdade ela liberta, né? A verdade ela liberta e eu continuo conhecendo a verdade, e sendo liberta por ela cada dia. Agradeço muito pelo amor, né, que o Senhor tem por nós, o nosso amado, que nos justifica dia a dia e nos faz pessoas melhores. Algumas pessoas até comentam: "Ah, a Melissa é muito paciente". E assim, eu olho para o Senhor e digo: "Só você", porque em mim eu não vejo isso, mas eu sei que é porque Ele vai trabalhando, né, Ele vai nos transformando a cada dia. E quero continuar nessa jornada, nessa caminhada com Ele, porque é o melhor lugar, é a melhor coisa. Estou muito grata por tudo. É isso, obrigada, beijos, amo vocês.